Imediato, vamos acionar o JB lá na redação, Central Band do Esporte, que tem informação importante, tem repercussão importante. JB, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, a todos que nos assistem. Eu quero de imediato, como você mesmo diz, ouvir o que disse o técnico Argel Fuchs do Internacional na sua entrevista coletiva hoje. Uma entrevista tensa em que Argel deu explicações. Ele sabe que está pressionado. Em uma das respostas, ele falou o seguinte sobre os reforços do Internacional. Ouçam. Claro que sim, com certeza. Eu acho que até demorou para chegar os reforços, né? E foram 2 que chegaram. Deveriam ter chegado antes, os reforços. E claro que o nosso aproveitamento tem que ser melhor. Argel reclamando que os reforços demoraram a chegar, Meneghetti. Muito bem, e nós temos muitos assuntos. Tem o Grêmio buscando se aproximar do líder do Campeonato Brasileiro, tem o novo reforço do Inter que vai estrear, o Ariel, o argentino Ariel, que estreia contra o Santa Cruz domingo lá em Recife às 4 da tarde, mas esse é um assunto relevante. Eu quero colocar aqui, na minha opinião, que o Argel tem todo o acerto no mérito, tem toda a razão no mérito. E era óbvio isso. O Internacional perdeu jogadores no ano passado importantes, como Arangues, como o Nilmar. Esse ano perdeu seu principal jogador, na minha opinião, referência técnica e de liderança do Alessandro. E achava o Internacional, e dizia publicamente isso, que o time para ganhar o Gauchão era suficiente. E foi suficiente. Mas que os reforços viriam no segundo semestre. Então, o Seijas está chegando. Olha a imprudência da direção do Internacional. O Seijas está chegando agora, jogou 2 partidas, perdido em campo. Bom jogador, mas está perdido em campo. O Brenner, o Argel disse isso hoje na entrevista, não joga 3 meses e meio. O Anselmo do Joinville tem que passar por um processo de recondicionamento. Tá na geladeira lá para se readaptar com Hélio Carraveta, competente Hélio Carraveta. O Valdívia se sabia que só vai jogar no segundo semestre. Entrou no Grenal 20 minutos e está completamente desembocado. Ou seja, o Inter vai estar pronto para a reta final do Campeonato Brasileiro, quando o título estará definido, o vaga no G4 talvez. Então, no mérito, tem razão. Eu só acho que ele não devia dizer publicamente, sob o ponto de vista de responsabilidade para ele. Porque ele se coloca em choque, em confronto, em rota de colisão com os dirigentes. Quero escutá-lo. Só uma saudação aos parceiros. Olha aqui, minha avó já dizia, minha mãe também, quem fala a verdade não merece castigo. Mas acho que ele vai ser castigado falando a verdade. Se perder, agora só ele tem responsabilidade para ganhar do Santa Cruz. O clube é perene. Ele, se não ganhar, está fora. Davi, agora... que foi dirigente, como é que essa declaração do treinador... como o Rec falou a verdade. Eu acho que a gente vai concordar com isso. Mas como é que a declaração chega no dirigente? Pega mal, pega muito mal. Eu acho que, na realidade, o Argel até está falando a verdade, porque o Internacional está investindo tarde. Espero que não faça nenhuma loucura agora, porque nós temos eleição esse ano. Daqui a 6 meses tem eleição no Internacional. Acho que tem que continuar... agora que já fez as contratações tardias, que não venha nenhuma loucura, nem como técnico, com um novo técnico estrelão, e nem com jogadores de ponta, porque não vai adiantar, não vai resolver o problema da gestão, e eu acho que uma gestão tem que ser pensada a médio e longo prazo. Só que o Argel tem um grande problema. O Argel sempre falou muito e falou mal. Eu várias vezes critiquei o Argel aqui pela forma como ele falava, sempre se defendendo, sempre se protegendo e sempre fazendo uma autocrítica dele mesmo ou se defendendo de alguma forma. Está errado isso, está errado. Quem tem que avaliar o treinador é a direção e a torcida do Internacional e a imprensa. Quem tem que te avaliar o teu trabalho, foi assim comigo, foi assim com todos os presidentes que passaram lá, foi assim com todos os vice-presidentes de futebol. Quando tu faz um trabalho errado, tu vai receber críticas e tem que saber reconhecê-las. É com a crítica e com o erro que tu conserta e acerta no futuro. O Argel fala demais. Eu acho que ele já teve um recado, essa entrevista que ele deu aí para mim ele já teve um recado da reunião de segunda-feira, que se não conseguisse segurar, acho que ele está fora. Para mim, ele já recebeu um recado. Já é um desabafo. Ele já fez um desabafo muito pesado hoje. E tem uma outra parte da entrevista aí que eu não sei se que o JB vai mostrar, que o Argel compara o nível de grandeza do Internacional com Portuguesa, Figueirense. Tá errado também, Argel, tá errado também. Tu já jogou no Internacional e tu sabe a grandeza desse clube. Eu acho que essa comparação também pega mal. Fala, Roxo. O Argel, ele tropeçou nas palavras porque ele está quebrando a última ponta do triângulo que protege um treinador. Primeiro é a torcida, que ele já não a tem.
Depois, e a imprensa, que ele sempre foi contestado, mas os dirigentes foram muito fiéis a ele. Eu preciso ser justo. O Pellegrini sempre, nos momentos de pressão, sempre foi o primeiro a defender o Argel, sempre foi dizer que ele estava executando uma política da direção, sempre foi o primeiro a dizer que o Inter iria trazer reforços. Então, na verdade, ele está sendo infiel àquele que ainda é o último baluarte da fidelidade. Mas deixa eu só fazer uma comparação sobre isso, tá? O técnico anterior do Internacional, o Aguirre, não era treinador do vice-presidente de futebol. Existe uma grande diferença quando você contrata o treinador. Quem contratou o Argel foi o vice-presidente de futebol, o Pellegrini. Por isso é essa parceria, entendeu? Essa confiança. Ele está referindo a parceria que existe. Por isso essa e confiança. para mim durou até domingo, 10h30 da manhã. Já vou falar por quê, Daniel. Eu acho que essa semana ela é sintomática e algumas coisas aconteceram e que indicam a saída do Argel. Primeiro, o vice de futebol do Internacional concedeu entrevista após o Clássico, dizendo que haveria uma reunião na segunda-feira e que várias mudanças aconteceriam. A partir dali, simplesmente sumiu o vice-presidente de futebol. Em nenhum momento ele concedeu entrevista e fez questão de blindar o treinador quando acontece num momento de dificuldade. Ele não disse absolutamente nada, sequer preservou o Argel. E o Argel vem com uma resposta à direção na coletiva, eu não tenho a menor dúvida, que, mesmo falando a verdade, que o Argel começa a se complicar. Meneghetti, só quero dizer uma coisa, o Argel, eu não tenho nada contra o Pellegrini, mas antigamente quando saía o técnico, saía o vice de futebol também. Não sei se não é agora. Paulo Roberto Falcão e Roberto Sigma foi um dos episódios recentes que aconteceu. E tem uma situação que o Internacional se repete nos equívocos. Eu até anotei aqui, posso ter esquecido de algum, porque é por atacado. O Anderson não tinha condições de jogar, o Lisandro Lopes não tinha condições de jogar, o Hever não tinha condições de jogar, o Vitinho não tinha condições de jogar, o Nilton não tinha condições de jogar e o Léo, lateral, também chegou meio lesionado. Esse ano o Internacional contrata para o segundo semestre a Ariel, que nem se sabia se os Estados Unidos liberariam, Brenner, que estava com litígio... 3 meses e meio que não joga bola. 3 meses e meio. Chegou aqui, nem sabia se iria ficar no Internacional. Seiras veio de uma massacrante temporada de Libertadores, Seleção, Copa América e o Escambau. E o Leandro Almeida veio sendo reserva do Jackson para resolver o problema da zaga do Internacional. Que não joga há um tempão também, e tu esqueceu o Anselmo. Que chegou... não, agora tu vai te recondicionar. Não, peraí. Não, e outra... Tu é reincidente no erro. Eles chegam sem condições e jogando. Quer dizer, onde é que entra a responsabilidade do técnico, onde é que entra a responsabilidade do departamento de futebol e onde é que anda o presidente? Nós já vamos colocar aí é mais direção, né? Nós já vamos colocar no ar esse trecho solicitado pelo Luciano Davi. Claro, a entrevista terminou há pouco, né? Então vamos ver se a gente consegue acertar o trecho, mas já está no ponto lá o Paulinho. Só quero falar em cima da tese do Daniel, que eu achei essa semana lamentável o comportamento do presidente Vitório Pífero, que é um homem experiente de futebol, é um multicampeão, perdeu muito, ganhou muito também, e do Carlos Pellegrini, a quem eu imputo um comportamento equivocado por conta da sua gigantesca inexperiência. O Pellegrini tem 1 ano e meio de departamento de futebol, o que para mim é uma experiência ainda pequena. Né? Ele mesmo no clube, né, tá lá na direção, mas na frente do futebol ele não tem uma experiência longa. A entrevista do Pellegrini no domingo ela foi importante. Ele disse que o Internacional faria uma reunião de avaliação segunda-feira e que momentos seriam de mudanças. Desde então ele desapareceu. O presidente Vitório Pífero está escondido desde domingo. Ontem foi entrevistado pelo Felipe Duarte lá na reunião do Conselho e não quis falar sobre futebol. Vem cá. Se não falar sobre o futebol, no caso internacional, vai falar sobre o quê? Tudo bem, ontem o assunto da reunião do Conselho era o direito de televisão, televisionamento, a reunião foi boa, tá, tudo bem. Mas o Pellegrini, o sumiço dele durante toda a semana, aí ele botou o Marino, que é o seu assessor, para apresentar o Brenner, jogou uma bomba pro Marino na segunda-feira. Quer dizer, este é o momento em que o dirigente não tem que dar resposta para a Rádio Bandeirantes ou para as co-irmãs. Ele tem que falar para o torcedor, ele tem que falar para o associado, que são mais de 100 mil. É a ele que ele deve explicação. E o sumiço do Pellegrini, ele é constrangedor, ele é uma barbeiragem, ele é uma incompetência. Ele tinha que botar a cara para falar, para respaldar o trabalho, respaldar o grupo. E é tão simples responder, porque para mim ele se escondeu para não respaldar o treinador. É tão simples. O Argel está na Berlinda, dependendo do jogo domingo. Bom, se eu estou na Berlinda, todos aqui estamos na Berlinda. Sai por aí, terminou. Quer dizer, falta experiência, falta vivência, de se relacionar com a mídia, de se relacionar com o torcedor, com o associado. Então foi uma barbeiragem gigantesca. Para mim esse fato é tão relevante da entrevista do Argel hoje, porque para mim ficou claro que o departamento de futebol do Internacional não queria demitir o Argel. Porque se houvesse um momento para demitir o Argel, seria agora. Por quê? Porque não teria jogo no meio da semana, isso é um fato. O próximo jogo seria o Santa Cruz, que respeitosamente é o 20º colocado, e tu só teria de novo o jogo...
19º. 19º. Tu terias tempo, então, na outra semana também tem jogo só na última. Palmeiras, né? Tu terias 14 dias para contratar um técnico, adaptá-lo, mudar o esquema. Então, se houvesse um momento, um desejo de quem quer fazer uma troca, seria agora. Então, como o departamento... Não tem quem contratar no mercado, se tu não sabe quem é o treinador, não. O que Quem é ficou que vai claro, contratar? a verdade é que não quis. O que está precipitando, e vocês jornalisticamente estão relevando com muita proficiência, é exatamente a entrevista, o fato novo é a entrevista do Argel agora de manhã. Para mim o Pellegrini e o Pífero estão escondidos. A palavra, eles se esconderam durante a semana, quando tem que colocar a cara para bater. Mas eu tenho certeza que quando chegar perto da eleição, quando o Internacional ganhar um jogo, ganha do Palmeiras de 3-0, que todo mundo vai falar. Aí vem até os padrinhos para falar. Aí vem todo mundo para falar. O presidente sumiu. O sumiço do presidente domingo, ele é constrangedor. Eu não aceito. Eu não aceito. E o do Pellegrini, nessa semana, também é inconcebível. É inaceitável que o homem do futebol do Inter, na semana em que o Internacional fecha 1 ponto ganho em 15 disputados, derrota no Grenal em casa, tenha se escondido atrás de algum biombo no Beira-Rio. É lamentável a postura do Pellegrini. Eu acho que pior... Não, eu acho o seguinte, o Internacional está preocupado com o contrato da televisão, o presidente Vitório Pífero. Esqueceu do resto. Esqueceu do resto. Então, aí é falta de foco. Aí é falta de foco. A gente não vai conseguir reproduzir o trecho solicitado pelo Davi, mas o João Batista vai reproduzir o que disse o Argel, ele ouviu, e vai reproduzir o que disse o Argel. Fala, JB. Abre aspas para o técnico do Internacional, Argel 2 pontos. A pressão é a mesma. No Figueirense, Criciúma, Portuguesa é tudo igual. Um pouco maior ou menor, mas igual. Fecha aspas. Lamentável. O Davi tem toda a razão. Lamentável, lamentável. O Argel fala muito e quando tu fala muito tem mais chance de errar. Infelizmente. Em Criciúma tem 15 jornais, 18 emissoras de televisão e 27 rádios. Eu é que não sabia. Lamentável. O Davi tem toda a razão, Davi. É lamentável. E com relação à questão da direção do Internacional, o presidente Vitório Pífero, eu já trabalhei muito com o Vitório, para mim é um dos caras que mais sabe negociar. Tá? Negociar. Ele é bom nisso. Eu estive na sala quando o Internacional vendeu o Alexandre Pato. Eu estava presente com o Gilmar Veloz e o Vitório, que me pediu para ficar na sala. Mas parei, mas ele sabe vender ou sabe comprar? Porque todas as negociações ele não fechou. Só um pouquinho, eu quero fazer uma elogio. Tu vai me entender, Administrativamente, o presidente Vitório sabe sim negociar. O problema é que o presidente Vitório não entende absolutamente nada de futebol e ele reconhece isso. É só isso, né? Então, se não entende nada de futebol, o clube é de peteca, não adianta colocar, não adianta, e essa é a defesa que nós fizemos aqui 1 ano e meio com relação à reforma do Estatuto do Internacional, não adianta colocar o teu melhor amigo para ser vice-presidente de futebol, tu tem que ter pessoas abaixo, diretores executivos, tu tem que ter uma escola que vai avaliar o mercado. O Internacional não tem isso, não tem. Tem um cara ali que é o diretor, que é o Marcos Marino, desculpa te chamar de guri, Marcos, com todo respeito, tu é um cara interessado nas coisas do Internacional, na teoria do futebol, gosto muito da forma como tu trabalha em silêncio no Internacional. Diferente do presidente Vitório e do Pellegrini, que neste momento, e aqui está um cara que quando o Internacional teve crise de zona de conforto, teve crise de invasão no Parque Gigante, fui eu que fui matar no peito lá, eu estava lá, todos vocês me criticavam e eu estava lá para defender o Internacional, só não saí com o Fernandão porque o Internacional tinha naquele momento um Grenal do Olímpico, que era o Grenal da despedida do Olímpico, e faltavam 2 partidas para terminar o campeonato e o Internacional corria o risco de não ficar bem na pontuação, se não teria saído com o Fernandão também, porque nós tivemos uma crise de vestiário. Então, neste momento, a direção tem que bater no peito. Existe uma crise já no Internacional e ela tem que ser administrada pelo presidente e pelo vice de futebol. E dirigente de futebol tem que saber ser criticado. Eu acho que eu critiquei pouco o Davi naquele ano lá que você ficou, bem pouco. Mas o dia que nós ligamos pro Davi para convidá-lo para fazer parte da bancada, ele chegou não acreditou. Assim, mas do que é? Tu me dava pau de manhã, de tarde, de noite, agora tem que ter grandeza para passar por esse momento. Futebol é isso, tá? No futebol é isso aí. Aqui, ó, é ser criticado e ser elogiado. Eu seguindo os elogios do Luciano Davi, eu não tenho a menor dúvida que o Internacional vai evoluir na competição, porque afinal de contas o Tite foi contratado, o Nico Lopes foi contratado e o Quinteiro foi contratado. Verdade. Mas então, aí nós estamos falando de futebol. Aí eu faço a crítica ao departamento de futebol e ao presidente que não entende futebol. Mas olha aqui, ó, o técnico que Deus quer se sair, o Argel, porque o Argel depende do Argel, se ele conseguir resultado. Deus, desculpa, Deus é Fernando Carvalho. Isso é uma ironia como presidente campeão do mundo. Ele é chamado assim de Deus.
Não é mais o todo posto mundo lá, pede a benção. Todos que passaram por lá depois dele pedem a benção. Tá bem. Inclusive o Luciano Davi pediu a benção também. Não, senhora. Não, senhora. Olha aqui. Não, pare só um pouquinho, vou me defender. Só um pouquinho. Tenho a maior admiração pelo presidente Fernando Carvalho. Foi um cara que me ensinou muito no Internacional. Acho que a era Fernando Carvalho acabou. Falo isso para ele pessoalmente. Acho que acabou. Tá? Acho que a era Vitório Pífero acabou. O Internacional está na hora de criar novos dirigentes e está criando. Tem muita gente vindo aí boa e que ontem representou dentro do Conselho Deliberativo do Internacional esta construção política que é para o bem do Inter e não para o bem da situação ou da oposição. Aliás, ontem teve cursinho. Deixa eu só comentar ontem uma coisa. teve cursinho lá, né? Todas as contratações que foram feitas por mim, acertadas ou erradas, o presidente Giovanni me ligava e dizia, vai lá, pergunta para o Fernando. Eu não vou perguntar nada para o Fernando. O Fernando tem uma posição sobre futebol, eu tenho outra, eu tenho as minhas convicções e ele tem as dele. Mas o presidente mandava tu perguntar. Não, ele Então, pedia. Mas não tem problema de se aconselhar com alguém. Claro que não. Mais já me experiente, aconselhei né? várias vezes com ele, com o Vitório, com o Giovanni. vejo problema nisso, né? Com o Marcelo Medeiros, claro que não. Mas Deus quer se cair o Argel, o Lisca. Grande nome. E só tem um outro nome à disposição além do Lisca. Grande nome. Celso Roth. Celso Roth. Mas o Celso Roth não dá voto para eleição, né? Tem esse detalhe. Eu acho, pelo menos a minha modéstia. Mas agora ele é campeão da América. Ele já tirou mais votos. Porque ele tem no currículo o título da América e tem uma Zembe, né? O Vitório Pífero. Eu traria o Lisca no lugar do Argel já na época. Só que tu tem que ter um departamento de futebol forte, porque o Lisca é um grande treinador. Treinei com ele 2, 3 anos na base, foi para a Coreia comigo. É um grande treinador, tem uma leitura tática impressionante. Ele arruma rápido o time. E o Guto Ferreira. Também é outro bom treinador, já passou pelo Internacional. Acabou de acertar com o Bahia. Foi campeão gaúcho. 300 mil por mês paga um time de segunda divisão pela força da sua torcida. Foi ganhando 300 mil por mês. Eu ia dizer, o Guto para mim estaria até mais pronto que o Lisca, porque ele vem fazendo trabalhos e foi campeão gaúcho pelo próprio Internacional. Foi, 2010. Né? Ele está fazendo uma carreira, ele está fazendo uma carreira bem como esses técnicos emergentes devem fazê-la, né? Começando, subindo, e ele tem trabalhos, o trabalho que ele fez com a Ponte Preta foi extraordinário. Eu acho só que a diferença entre ambos, e eu sou também admirador de algumas qualidades do Lisca, assim como sou do Guto, só que eu acho que o Lisca ele não adquiriu ainda uma estabilidade, inclusive eu estou falando do ponto de vista emocional. Ele é o Lisca louco. Né? Então, acho que não sei se para este momento internacional, pode até ser que para esse momento seja bom. Pode até ser que o temperamento dele, o louco, como eu estou fazendo isso aí com uma figura, como ele é chamado, Lisca louco, pode até ser bom, mas eu não sei se ele não pode ser folclórico. Mas ele não ele tá na linha do folclórico. Isso eu já critiquei. Eu acho que não é bom para ele. Ele é bom treinador, só que ele vai acabar se destacando muito mais por dançar na frente da torcida, por ter músicas falando sobre ele. Ele é um técnico de futebol. Eu aprendi que o técnico tem que ser casado com a personalidade do vice-presidente de futebol, no sentido de que eles se completem. Tu pode ter um técnico instável desde que tu tenha um vice-presidente de futebol que te dê esse suporte. Porque se tu não tem, se tu já tiver uma vice-presidência fraca e pegar um técnico emergente e ainda descompassado com algumas situações de pressão, como é o Internacional... Um que vai sobrar, que é emergente, até estava com um bom conceito. O Lisca foi contratado agora, não foi, Rec? Também foi para o Joinville. Isso aí. A semana passada. Um que vai sobrar agora, que é o Milton Mendes. É Milton Mendes, né? Milton Mendes, que é o Silvio... Puxa vida, esse que estava no Atlético Paranaense, que está no Santa Cruz. O Inter pode derrubar esse técnico agora, domingo. Não. Mas é Milton Mendes. Quer contratar o técnico do Santa Cruz pro Inter? Esse cara tá tomou o quê no café da manhã? Não, esse cara fez um bom trabalho no Atlético Paranaense. Fica lá, então. Ele se veste brega. Tu tá brincando comigo. Então é o seguinte, então não dá para criticar a declaração do Argel ao dizer que a pressão no Internacional é a mesma que Português e Figueirense. JB, por favor, na Central Band de Esporte. E nosso Twitter, para variar, tá chovendo aqui, muito pessoal reclamando, cornetando, enfim, olha aqui, o Jefferson Silva. Chega de esperar, tem que ter coragem, jogar para cima, sem medo, propor o jogo. Peças tem, é só montar um time equilibrado, é o Inter. O Marquinho Vargas, Argel em janeiro concordou com isso, trouxe os bruxos dele. Para piorar, o Pellegrini é fraco, os dois têm que cair, tá falando o nosso telespectador. O Daniel Scheffer, o emprego do Argel, depender da próxima partida, é ridículo. Argel está fazendo um bom trabalho com o que tem na mão. E o Bruno Colar está dizendo que o Argel já está perdido, ele sabe que vai ser demitido e aí não tem mais o que falar.
lá tá tocando tudo no ventilador, Meneghetti. Muito bem, olha só, daqui a pouco a gente fala mais. O Daniel Oliveira chega com mensagem importante. Na próxima terça-feira, 8h30 da manhã, tem o Fórum CIE Band. Fique ligado. Diga lá, Daniel. A Band, em parceria com o CIE-RS, irá realizar o segundo Fórum CIE Bandeirantes de Ideias, com o apoio da Universidade Fevale. O evento será no dia 12 de julho, a partir das 8h30 da manhã, no Teatro do CIE, e contará com a participação do professor historiador Leandro Carnal. O tema será Valores Éticos nas Organizações e terá ainda a participação do jornalista Sérgio Stock como mestre de cerimônia. Se você tem interesse nesse evento, participe do concurso cultural do segundo Fórum CIE Bandeirantes de Ideias. Para concorrer a uma vaga é fácil. Você deve enviar um e-mail com o seu nome completo, RG, profissão ou faculdade que esteja matriculado para forumcie@band.com.br, respondendo a seguinte pergunta: qual a importância do comportamento ético nas organizações? O período de envio das respostas vai até o dia de hoje. Você encontra o regulamento com todas as informações no site band.com.br/RS e também na fanpage da Band RS, facebook.com/BandRS e ainda no site, na fanpage do CIE-RS, ciers.org.br e facebook.com/CIERS.org. As 50 melhores respostas irão garantir presença no evento. Participe respondendo a pergunta: qual a importância do comportamento ético nas organizações? Será espetacular simplesmente porque o palestrante, o Carnal, é um gênio, palestra moderna, conferiu no passado de São Paulo, vai ser um espetáculo. Olha só, o atacante Ariel é novidade no time do Internacional para esse jogo contra o Santa Cruz. Lá no começo da carreira, ele passou pelo Curitiba, que na época era treinado por René Simões. O Ariel tá pronto para estrear. Será a novidade do time colorado contra o Santa Cruz. A torcida tá louca para ver o reforço entrar em campo. Fora dos gramados, na apresentação, mostrou estilo. Mas o que importa é na hora que a bola rola. Como o Ariel já atuou no futebol brasileiro, a gente vai falar com o treinador dele na época. O René Simões, que hoje está sem clube, trabalhou com o argentino no Coritiba em 2009 e vai nos contar um pouquinho mais sobre o centroavante colorado. Por telefone, o treinador revelou que, naquela época, o jogador de 20 anos admitiu que o trabalho de base que teve na Argentina foi ruim e que precisava de ajuda para evoluir. Me preocupei muito com a parte técnica dele, que tinha sido pouco trabalhada na Argentina. Ele me relatava isso e nós tínhamos trabalhos especiais para ele, de coordenação fina, tempo de bola, no cabeceio, na bola batia, no zagueiro sobrava para ele, posicionamento, leitura de jogo. O maior desafio para ele foi de leitura de jogo. Era um desafio em que ele até compensava pela raça dele, né, pelo aquele espírito argentino. Ele acabava fazendo gols lá mais na força do que na técnica e inteligência. Mas depois ele passou a ter uma leitura de jogo, ele passou a fazer até alguns gols bonitos, gols de quem joga com a cabeça em pé. Ariel ficou no Coxa até 2010, onde fez 13 gols nas séries A e B do Brasileirão. 6 anos depois, está mais maduro, jogou em 6 clubes desde então. Para o René Simões, a raça do centroavante vai favorecer o argentino no Rio Grande do Sul, e ele precisa disso. Atuando pelo Pachuca do México, as lesões atrapalharam bastante. Em 2 temporadas, marcou 22 gols no Campeonato Mexicano. O centroavante que o técnico Argel tanto pediu, chegou. O que eu vi no Coritiba se encaixa perfeitamente no que o Argel gosta, né? O Argel gosta de muita agressividade, o Argel gosta de muita bola, muita presença diária, ele pressiona muito o adversário. Pelo que ele fazia lá, ele é mais do que perfeito a encaixar aí no Internacional e um bom cara. Mas pelo que ele demonstrava, e acima de tudo, aquela garra argentina, né, que não tem, cabe no Rio Grande do Sul, jogador que chuta forte, jogador que não deixa o zagueiro jogar com tranquilidade, acredita em todas as bolas. Eu acho que foi uma boa contratação. Ariel é a aposta de gols para o Inter, que tentará voltar ao G4 e quebrar a sequência de 5 partidas sem vitória. É o que a torcida mais quer.
Olha só, eu mudei de um tempo para cá, depois que eu fui procurar pesquisar mais sobre esse jogador, a minha perspectiva. Não que eu ache que o Ariel seja a última bolachinha do pacote, um centroavante excepcional, vai resolver todos os problemas do time. Distante disso. Mas eu acho que num time encaixado, se o Argel conseguir dar uma sistemática de jogo para ele, para fazer com que ele seja beneficiado na conclusão, eu acho que ele poderá dar certo. Porque ele tem posição física, ele tem tamanho, ele já tem uma experiência. O René deu uma justificativa boa, que o trabalho de base dele foi ruim, chegou no Curitiba muito jovem, então que ele tem uma boa leitura de jogo, acho que poderá dar certo. A média de gols dele na história da carreira dele é 0,4. É quase a mesma média do Alexandro, que é matador. 0,4 é uma boa média. E até pegando a frase do Luciano Davi, adianta demitir o Argel agora que ele ganhou uma peça que ele gosta, inclusive o René disse, o Argel gosta desse jogo aguerrido, desse jogo de pegada, desse jogo de chegada e com jogador de força. E outra, além do Ariel, o Inter ganha o Valdívia para esse jogo. Não agora, né? Não, mas fica na reserva. Ele não está pronto ainda, né? Mas diz que já tem condições de jogar 45. Olha, o Valdívia vai demorar mais um mês, eu acho, para estar na sua plenitude. Eu queria perguntar para o Davi, porque ele contratou, foi muito criticado, inclusive, aqui mesmo nesse programa, contratou um jogador parecido. Claro que a gente critica o Davi, porque ele estava entre o Nilmar, aí ficou lá por meia dúzia de réis, lá brigando, não contratou o Nilmar e trouxe Rafael Moura. Essa tu vai levar. Tu contratou o Forlan e o Rafael Moura. Forlan, elogios para ti. Vamos deixar. Não vou nem me defender mais, porque Rafael Moura, tem já o time de jogo do Ariel? Eu acho já que estão te chamando até de Luciano de Moura. Tanto o Rafael Moura, o REC está me devendo algumas pedrinhas. Tanto o Rafael Moura quanto o Damião tem um perfil parecido, porque são jogadores de estatura, de porte físico bastante forte, né? Jogadores que fazem muito bem o pivô, e o Ariel também faz isso, e são homens de primeira bola. Eu não conheço no Ariel uma movimentação mais rápida, que tanto o Moura quanto o Damião também não tinham, tá? E acho que esse jogador é um jogador de área como o Damião e o Rafael Moura eram. Então, com os laterais que o Internacional tem hoje, acho sim que funcionam muito bem, até porque falta para o Internacional no meio de campo criatividade. Então, acho que esse jogador vem numa hora boa, é um jogador de área, é um fazedor de gols e pode ajudar. O Internacional tem alguns jogadores pequenos, né? Do meio para frente. Tem. Eu acho que essa é a vantagem, porque ele é um jogador que ele tem uma condição física que privilegia o combate com o zagueiro, né? Nós tivemos Mas eu acho ainda uma incógnita. Eu também acho. Eu me arrisco a falar com ele. Nós tivemos um histórico em cima dessa questão da altura dos jogadores, que nós jogamos, não sei com que time, se foi Botafogo, não me lembro, que a zaga era muito alta e o Internacional teve que botar o Bruno Baio para conseguir, nos cruzamentos, ter mais altura, né? E aí rolava aquela bola perfeita pro Bruno Baio, de 2 metros, coladinha na grama. Assim, quer dizer que me parece que será a adaptação mais rápida de um jogador. Tá de gravar, sabe que nós aqui, está de gravar hoje que tu vai lançar a candidatura, alguma coisa assim, não? Não, tá elegante e tal. É o HD, né? É para estar à altura dos amigos. Tu sabes que para mim vai ser... já está na rua isso, não precisa ser lançado. Tu sabes que para mim vai ser a adaptação mais rápida de um jogador a uma equipe, porque o Internacional sempre jogou como se o Ariel existisse. É boa tese. Sim. Eu tinha essa sensação que o Inter produz, desemboca no número 9 e só ele não existia. Agora vai existir. O que significa uma barbeiragem do ponto de vista tático, né? Não, essa é a conclusão dos senhores. Claro que é. Meu telespectador é inteligente. Eu é inteligente. Não, mas é verdade. Eu acho o Brenner vai para lá também, para Recife, né? Treinou muito mal hoje, né? Quem? O Brenner. Mas um jogador 3 meses e meio parado. Um jogador de biotipo alto, não tem o forte na movimentação. Vai treinar, esse sim vai demorar no mínimo 30 dias. Ele vai ter que mostrar que é melhor que o Ailon. Só isso. JB. Olha aqui, Meneghetti, eu quero falar sobre as negociações no Grêmio também, porque tem algumas novidades. Primeiro o seguinte, uma curiosidade. O jogador que não virá, Alberto Guerra confirmou que tentou, mas que era muito caro. Gonzalo Rara, ele tem 30 anos, zagueiro chileno que está na Universidade do Chile. O detalhe é que ele começou lá atrás do Colo-Colo, ganhou algum dinheiro jogando na Inglaterra, West Bromwich, Nottingham Forest, e jogou também no Mainz da Alemanha. Voltou para casa e está há 6 meses na Universidade do Chile. Não quer sair, só sai por um caminhão de dinheiro, mas o Grêmio tentou esse zagueiro, que é de talento reconhecido, inclusive campeão da América com a Universidade do Chile. Quem veio?
o Kahneman. Tá tudo certo, o contrato já está sendo confeccionado, ele assina, a direção prevê uma apresentação dele na segunda-feira. O preço, $1.200.000, 4 milhões e 100 mil reais, parcelados em 3 parcelas. O Grêmio dá $400 mil agora e 400 nos 2 próximos anos. 400 e 400. Essa é a conta nos 2 próximos anos, Meneghetti. Tá, mas e para por aí ou o Grêmio pode se reforçar mais? Para a lateral esquerda, deve ficar entre o Walter Kahneman se revezando entre ser zagueiro e lateral esquerdo. O que eu ouvi, tá, Meneghetti? Aqui o futebol está tudo mudando a toda hora. O departamento de futebol está observando e já tem até um meia que está negociando, está buscando, porque sabe que pode perder ou o Luan, que a gente já vem falando aí, o empresário confirma que vai trazer uma proposta, ou o próprio Miller Bolanhos. Então, o Grêmio quer concentrar esforços nesta contratação. O Grêmio já tem Então, um zagueiro o que Grêmio joga na só lateral. pelo que eu estou depurando do JB, ou o Grêmio contrata num negócio muito bom, numa oportunidade, ou se venderam desses dois. O problema é que a janela de venda, ela se encerra depois da janela de compra. Vai até 31 de agosto. E a de compra é agora, dia 20. O Grêmio já tem um lateral que joga de zagueiro, um zagueiro que joga de lateral, o Marcelo Oliveira. Isso. Eu só quero lembrar que o Roger pode restituir a sua própria biografia, quando o Roger fez exatamente essa função de terceiro zagueiro, embora sendo lateral, ele sempre fez esse zagueiro por dentro, que ele pode buscar essa função no próprio contratado. No Grêmio, do Filipão, e depois no Fluminense também, inclusive fez o gol do título da Copa do Brasil, foi ele que fez, né? Exatamente. Então, mas o Rucho, o Grêmio precisaria contratar mais, né? Em relação ao Grêmio, eu quero definir uma questão que eu acho que é importante. Para o Grenal, eu defendi que o Bolanhos estava chegando de lesão, estava chegando num time pronto, né? Mas, na verdade, nós estamos preparando a equipe para ser campeã. E é imperioso, eu não posso, porque daqui a um ano nós vamos olhar para trás e dizer assim, puxa, o Grêmio deixava o Bolanhos na reserva, né? E nós não vamos compreender, né? Então, eu acho que o Bolanhos é uma imposição técnica, uma imposição individual, uma imposição de tamanho, imposição de tu dizeres para o Brasil que tu queres o título, né? Quem tem um jogador deste tamanho, que não é por nada que foi a maior contratação do futebol brasileiro. Lógico que ele voltou, insisto, para o Grenal, não, ele estava voltando de lesão, o Grenal é um jogo atípico, agora ele tem que entrar naturalmente. Ele só tem um lugar no time, que é no lugar do Douglas, ele não tem outra função. E isso é que eu me bato, embora o torcedor tenha dificuldade de entender isso. E o Everton? Mas é aí que eu quero chegar. Mas o Roger pensa igual. Para tu voltares para tu tirares o Everton do time, tu tens que trocar... O Douglas foi o melhor dos últimos jogos. Mas eu vou explicar, porque eu vou conseguir me explicar ou me justificar. Já vou querer colocar o João para ver o time quando fica. Eu só quero dizer o seguinte, para tu jogar no 2-3-1, tu tens que ter um veloz pelas pontas. Para tu manter, botares o Bolanhos e tirares o Everton, tu vai ter que mudar o esquema que o Grêmio não joga há 1 ano e meio. Eu concordo. Essa é a questão. 2-3-1 é velocidade pelas pontas. Tu já tem o Juliano de contenção, Sim. Um tem que ser veloz. Então, se tu botares o Luan lá de novo, tu vai trancar a carreira do Luan, vai trancar o time. Se tu botares o Bolanhos lá, ele não é da função, então tu vai estragar um esquema. O Roger pensa da mesma forma. Eu queria colocar o João para falar sobre isso, Daniel, porque tem a ver a tese do Ruschel. Estou bem acompanhado, então, desculpe. A tese do Ruschel tem a ver com o treinamento de hoje pela manhã, né, João? É verdade, Meneghetti. O time foi confirmado no treinamento com Marcelo Groi, Edilson, Thierry, Fred e na esquerda o Marcelo Oliveira. O meio-campo com Wallace e Jailson. Aí mais à frente, Juliano, o Douglas e na ponta esquerda o Everton. No ataque, Luan. Aí vem a segunda parte. Ele tirou o Douglas e colocou o Miller Bolanhos centralizado nessa faixa de campo. Detalhe que na entrevista coletiva, e mais uma vez a gente bate um papo rapidinho com o Roger depois da entrevista, ou até mesmo na entrevista ele explica algumas coisas pra gente, ele deixou claro que o Miller quer jogar ali, na função do Douglas, e é mais ou menos ali que ele vai atuar, pelo que deixou claro o técnico Roger Machado. Um outro detalhe, ele disse, olha, Miller tá 100%. Ele já tá 100%, tá quase 100%, vamos colocar assim. O único que não está em todas as condições e por isso não joga é o Maicon. E nessa leitura a gente já responde o que nós falávamos ontem. Pela leitura da coletiva do Roger, o Maicon volta como titular, porque ele disse, o Maicon ainda não está 100%. Então eu entendi que o Maicon é titular, só não voltou agora por isso. Já vamos falar sobre isso antes da mensagem do Daniel. Diga lá, Daniel. Meu amigo, seus dias andam estressantes, sem graça, você está sem vontade para os momentos de amor? Coloque o Ativo, o estimulante do homem moderno na sua vida e veja a diferença, não é mesmo, Luciana? É isso mesmo, Daniel, o Ativo vai mudar a sua vida para melhor.
você terá muito mais qualidade e também quantidade entre 4 paredes. Ele é rápido e eficiente e o ativo não vicia e é indicado para homens de todas as idades. Quem tem 60, 70 pode tomar, que não altera a pressão sanguínea. Então ligue na nossa central e esteja sempre disposto pro amor. 30810700. 30810700. Agora atenção para a promoção. Opa! Primeiro pagamento só daqui 45 dias. E ainda uma parcelinha bem baixinha, Daniel. Nós conseguimos baixar para R$ 21,42. E ainda pacotes promocionais com muito desconto. A entrega do ativo, ela é grátis para todo o Brasil e é sigilosa. Então ligue 30810700. Agora nós vamos dar para quem está assistindo os donos da bola. Diga. Um presente especial maravilha. na compra do ativo. Então, seja rápido e ligue na nossa central nos próximos 10 minutos. 30810700, Daniel. Tá esperando o quê? Ativo é você na Ativa sempre. Ligue 30810700. Já voltamos com os donos aqui na Band. O maior símbolo dos Jogos Olímpicos irá passar por 7 cidades gaúchas nesta sexta-feira. Entre elas, Nova Petrópolis, lá onde está a estação de inverno da Band. Ontem, Porto Alegre teve o privilégio de receber a tocha olímpica. Centenas de pessoas foram até o Parcão ver de perto a chama olímpica, que demorou em chegar. A solução? Samba. Samba para passar o tempo. Foram quase 2 horas de atraso. E quando o Roger apareceu, a ansiedade só aumentou. Coube ao técnico do Grêmio dar início à celebração na capital gaúcha. E aí a tocha olímpica acesa aqui no Parcão, que vai ser conduzida no começo do trajeto pelo Roger Machado. A tocha vai percorrer 15 quilômetros pelas ruas de Porto Alegre. A algumas quadras dali, essa espanhola, um dos tantos anônimos para o grande público convidados para conduzir a tocha pela contribuição para o esporte, tinha seu dia de celebridade. Esperando para receber a chama, ela foi tomada pela alegria do povo brasileiro. Estou muito contenta. O que te pareceu a agenda brasileira? Genial, genial. ¡Mua! Rapidinho é feita a troca e o comboio segue. Mais de 70 pessoas conduziram um dos principais símbolos dos Jogos. Para quem conseguiu ver tudo de perto, ficam as selfies. Espírito olímpico, né? Acaba contagiando todo mundo. O som e o clima parecem de comemoração de título, mas é que o Beira-Rio também faz parte do trajeto da tocha olímpica. Os torcedores fizeram a festa, tomaram a rua para esperar a chama olímpica. E para fazer justiça a uma expectativa dessas, um campeão. Paulo César Tinga foi o escolhido para fazer o percurso em frente ao estádio em que já viveu muitas glórias e adicionar mais uma ao currículo. Eu, como tantos atletas, representamos isso, a disputa que muitas vezes se ganha, muitas vezes se perde. E estamos aqui mais uma vez representando o estado e principalmente o Inter do lado do Saci aqui. Quatro horas e 15 quilômetros após o início do revezamento, o Largo Glênio Pérez reuniu uma multidão no aguardo dos momentos finais da festa. Era tanta gente que a ginasta Daiane dos Santos sumiu e ressurgiu gigante no palco montado diante do mercado público para acender a pira. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Vocês que são o espetáculo, o espírito olímpico são vocês, não a gente. Um símbolo de paz e união entre os povos que pernoitou em Porto Alegre antes de seguir viagem pelo Rio Grande do Sul.
Muito bem, hoje 3h30, 15 para as 4 em Nova Petrópolis, passa por vários municípios da Serra, em Nova Petrópolis, 13h30, 15 para as 4. Ô João, tu tá plugado conosco aí ou tu tá atento nas redes sociais ou tá no Zap aí buscando informação aí? Não, eu tô em todas as redes sociais. Eu quero fazer uma pergunta que o Daniel Oliveira te fez hoje na Rádio Bandeirantes. O Bolanhos é reserva do Grêmio hoje ou é titular? O Bolanhos está reserva do Grêmio, pelo menos para o final de semana. E eu reforço isso pelo que disse o Roger. Se o Bolanhos tem 100% das condições e ele fica no banco, o Bolanhos é reserva. Está reserva. Por que tu fala baixo? Mas por que a crítica? Um dos jogadores, que é um dos maiores jogadores da América do Sul, né? Mas o Anderson, um dos melhores do mundo, está na reserva do Inter. Não, tu tá brincando e eu tô falando sério. É que tu tá brincando e eu tô falando sério. Não dá pra comparar. A maior contratação do futebol brasileiro, um dos maiores jogadores da América do Sul, se não a maior estrela do time que está em segundo lugar na eliminatória, o Grêmio, se ele for reserva no Grêmio, senhores, eu acho um exagero dizer que é a maior condição do futebol brasileiro, tá? Não, ele foi, numericamente foi. Não é opinião. Não é opinião subjetiva. Sim, do valor, disse de valor. O valor, Ele não deu resposta do Cageri, por exemplo, faz gol todo dia. Dizer, o Caleri, por exemplo, para mim é... E aquele do Atlético Mineiro, como é que é o menino do Atlético? Casales. Eu mantenho a minha opinião. Eu acho que o Bolanhos está reserva, porque o reingresso dele no time não depende do outro, depende dele. Quando ele tiver condição, naturalmente ele volta. Não é a concorrência que vai tirar o... Mas não dá para tirar o Douglas do time hoje do Grêmio, ele está jogando bem, né? Não, tudo bem, mas eu tenho que pegar uma entrevista e uma declaração do Roger, que é o seguinte, nós temos que poupar o nosso velhinho. Agora o Douglas começou... Uma figura de linguagem, temos que cuidar do nosso velhinho. Não, mas eu não tô criticando a declaração em si. É o velhinho que corre na frente dos zagueiros do Internacional e encaixota ela, Eu tô pegando a frase dele. O que é isso? O Douglas é um jogador que, na visão do Roger, de repente não tem a condição de jogar os 90 minutos. Então, usa esse jogador como uma espécie de Danilo no Corinthians. Tá bem. Embora ele hoje tenha a condição de dar muito mais retorno que o Danilo, e ele fica no banco e o Bolanhos o Inter não conseguiu fazer com o D'Alessandro. Tinha que ter feito isso com o D'Alessandro. E não conseguiu. Por isso que eu acho que o Bolanhos volta natural. Eu insisto, ele não depende da concorrência, embora o Douglas esteja jogando bem. Eu cheguei à conclusão que o Douglas é o Cristo do Grêmio. Porque toda vez é ele que tem que sair do time. Agora, quem dá bote no goleiro marcando a saída de bola no final do jogo contra o Santos é o Douglas. Quem corre até o final contra o Internacional é o Douglas. Quer dizer, olha, é o Cristo mesmo. Meu Deus, é só por decreto. Como o presidente do Internacional escalou o Anderson por decreto. Tu não pode me obrigar. Eu estou esperando resposta até hoje. Não, peraí, uma coisa é o Anderson. Que na defesa de um jogador do Grêmio eu vá falar mal dele, portanto eu não vou fazê-lo. Só vou tentar dizer taticamente, que taticamente o Grêmio faz. O que o Grêmio faz é jogar em função para que o Douglas, com 34 anos, possa jogar. Portanto, quem faz isso que tu está dizendo é o Luan. Quem ataca e depois, quando recua, acompanha o volante até lá atrás, porque tem 22 anos, lógico, é o Luan. Quem faz o sistema de marcação pelos lados até os laterais e se apresenta na frente chama-se Everton e Juliano. Tudo para quê? Para que o Douglas, com o seu talento, que eu não estou negando, possa funcionar. Esse é o esquema. Tá certo? Estão jogando para ele, tá certo? Tá bem, mas é isso que eu estou dizendo. Composição perfeita. Agora, o Bolanhos na seleção equatoriana joga como joga o Everton. Não joga como joga o Douglas. Joga caindo pelos lados. Jogou assim contra o Brasil. Eu não sou especialista na seleção equatoriana e não sou especialista da área como vocês. Eu só estou dizendo que o Bolanhos, para jogar no lugar do Everton, o Grêmio teria que mudar o seu esquema, teria que passar por 4-2-2-2, jogando por dentro, caindo eventualmente lá, mas nunca tu vais conseguir fazer com que o Bolanhos faça essa marcação sistemática do lateral. No Grenal, imagina o Bolanhos, se tivesse o Bolanhos no lugar do Everton, marcando o William, acompanhando até a bandeirinha de escanteio do Grêmio. Alguém acredita que o Bolanhos tem a característica para fazer isso? O coitado do Douglas já perdeu posição por decreto pro Lincoln. Diga lá, JB. Roger faz isso, ele também revelou pra gente, já em outras conversas, Meneghetti, que ele faz o Everton, ele chamou o Everton para mostrar isso, ele prefere ele indo de trás com a bola dominada, porque ele vai ganhar na velocidade do zagueiro. Ele disse, olha, não adianta tu ficar lá tentando na força com os caras que tu vai perder. Então ele convenceu o Everton que ele tem que vir aqui um pouco mais para trás. E eu tenho uma missão esse final de semana, e disse pro Roger que eu vou fazer isso. Olhar o Grenal, porque ele disse que ele tem uma mudança que ele fez que tem que ser muito detalhista para observar. E após a entrevista coletiva eu prometi para ele, eu digo, olha, eu vou olhar, a mudança é na bola aérea. Ele colocou o Luan
para fazer uma espécie de barreira quando a bola é cruzada no escanteio. Modificou. O sistema ele é muito parecido, mas ele fez alguns ajustes na marcação do escanteio para melhorar. Deu certo no Grenal. E ele disse o seguinte, não é porque o cara cabeceou a bola que a bola foi cabeceada corretamente ou que o nosso sistema falhou. Ele disse, o que não pode é o meu defensor, aliás, o meu adversário, cabecear equilibrado. Às vezes o meu zagueiro ele vai lá e desloca. Foi o que aconteceu com o Juliano. O Juliano começou a colar no Paulão, o Paulão não tinha equilíbrio para cabecear e o Grêmio considera que foi efetivo, teve sucesso nessa parada. Agora, me fala do Maicon aí, JB. O Maicon tá voltando ao natural pro time do Grêmio, é isso? Treinando normalmente. Ele tá treinando normalmente, mas não está 100%. E por isso o Jailson permanece no time, ganha mais uma oportunidade no final de semana. Então, a leitura que eu faço é essa, que o Roger, quando ele diz, olha, o Maicon não joga porque não está 100%, quando ele estiver 100%, que deve acontecer já na outra partida contra o Sport, o Maicon, capitão, volta ao time. Agora, olha só, Ruxa, que saudável isso, a gente está discutindo o melhor time para o Grêmio. Antes nem se discutia isso, porque quase não tinha 11 para montar um time competitivo. Agora é Maicon ou Jailson? É Bolanhos ou Everton? É Bolanhos ou Douglas? A gente está tendo alternativa. Não. Veja que não são opções táticas, são opções técnicas mesmo. Tu fica na dúvida entre a qualidade dos jogadores, porque às vezes tu está dizendo, eu uso A ou B, mas se eu mudar esquema, não. O Grêmio, com o mesmo esquema, pode usar jogadores de um nível técnico igual ou superior entre si. Né? Esse foi o Grêmio Figueirense no ano passado. Quanto é que foi esse jogo, Paulinho? 1-0. 1-0, gol do saudoso Brian Rodrigues. Foi gol de nariz. Os próximos 5 jogos do Grêmio são bem mais fáceis que os do Inter, né? Se não me falha a memória. São sim. É por isso que se dizia que o Grêmio estava fazendo uma boa campanha, teoricamente, com um carnê ruim, né? Exato. O Grêmio tem das 6 equipes, o Grêmio tem 5 que estão disputando a zona de baixo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio tem plenas condições de brigar pelo título com Palmeiras, Corinthians e chegando um pouco mais atrás, Santos e Atlético Mineiro. Por que eu digo o Santos mais atrás? Porque o Santos eu não sei como é que a janela vai impactar. Não sei se o Santos vai segurar o seu no início do campeonato, e a gente pode voltar a fazer esse comentário, é que até o 10º colocado ali, 11º, tá tudo muito grudado ainda. Fora o primeiro colocado ali, mas abaixo ainda está essa diferença. Mas eu acho que o campeão não foge desses, Davi. Não, isso não. Mas esse campeonato vai continuar aparelho até o final do ano, assim, em função da sua péssima qualidade. Eu acho que o Grêmio tem dois problemas graves. Primeiro, sistema defensivo. Impressionante a facilidade, o poder de conclusão do adversário bem próximo da pequena área do Grêmio. E segundo, eu acho que o Grêmio não tem uma regularidade física. Segundo tempo do Grenal não foi nem uma vitória técnica do Inter. O Internacional chegou porque o Grêmio recuou porque não tinha perna. Não conseguiu ser Agora a explicação do Roger para a bola aérea, ela é curiosa, porque demorou 1 ano e meio para ele achar que o cara não pode subir sozinho. Aquele gol colegial que o Grêmio tomou da Chapecoense, convenhamos, o cara veio de trás numa velocidade. Sabe, né, Pois é, mas a gente que aprimorou, porque agora alguém encosta para deslocar os zagueiros. Pois é, o problema é que o Grêmio trocou os zagueiros, gente. Vai trocar de novo e... aí entra a qualidade, né? A qualidade dos zagueiros. Será que o Kahneman joga mais que esses que estão aí jogando? Eu não tenho essa convicção que o Kahneman é melhor que... Eu acho que o Wallace Reis é bom zagueiro. Ele sempre chegou também, né? Mas... Não tenho a convicção que o Kahneman é... Ele tem uma característica diferente, ele é... Chegador. Tá bem, isso é bom. Eu acho excelente. Um zagueiro técnico como o Jeromel é um cara mais chegador como ele. Essa combinação pode formar uma dupla boa. A grande verdade é que o Grêmio, se ajustar o seu sistema defensivo, se torna candidatíssimo. Claro. Porque a movimentação... O Grêmio já é candidato... O Grêmio do meio para frente, a começar pelos seus 2 volantes e as peças de opção para volância, o Grêmio é muito bem articulado. A gente vendo jogar, vê que a bola sai, não sai rifada, sai trabalhada, né? E agora tendo opções também na frente com a volta do Bolanhos. Se o Grêmio ajustar o sistema defensivo, realmente é candidatíssimo. E bom que o Grêmio se fortaleceu assim que pôde se fortalecer, né? Sobrou a chance, o Grêmio foi lá, buscou o Bolanhos, foi lá, buscou não sei o quê, e agora vai usufruir disso, né? Não pode perder o Luan. Aí que tá. Começa a perder o Luan, começa a perder o Wallace, desmancha o projeto. Desmancha total. Desmancha o projeto. A janela vai até 30 de agosto. O Wallace ainda é um prejuízo menor, né? Se o Grêmio perde o Wallace. Porque eu acho que o Wallace na temporada ele está sendo irregular.
Agora o Luan é um jogador extremamente útil, né? E tem mais a Olimpíada, né? Quem é que foi convocado do Grêmio para a Olimpíada? O Luan. Só o Luan. Na verdade, o Luan seria um problema, porque o Luan é o avalista de todo o sistema. Isso mesmo. Toda a articulação, trabalho de bola, fluência, esse tu não tem, jogadas... E esse tu não tem. Isso tu não vai e contrata, tu tira um jogador e bota outro, né? JB. No nosso Twitter agora, tá? O Cairo está te perguntando se o Antônio Carlos Zago teria condições de assumir o Inter. Ele é gremista. Chamem o El Loco Bielsa, que deixou a Lazio. Ele, 24 horas antes de assinar com depois de assinar com a Lazio, disse que não queria mais e está saindo da Lazio por ali. O Cássio está dizendo que está sempre na escuta em Pelotas. Pelotas, 32 HD, 3 no analógico. Um abraço para o Cássio, para todo mundo lá. Será que o Douglas está se puxando por causa do Bolanhos na cola dele? Pergunta o Rodrigo Figueiró, assunto para a bancada depois. O Cleison, sem Douglas não existe articulação no Grêmio. Bolanhos no banco. Não fez nada ainda para ser titular. O José, que era a contratação do lateral esquerdo do Ipiranga de Erechim, que jogou bem contra o Fluminense no empate 1-1. O Regis diz que o Douglas é útil por 40 minutos. O time com Miller, Bolanhos sacrificados, Luan e mais velocidade no time. Simples, não tem o que discutir. Então ele quer esses jogadores aí. E o Eduardo Donelli está pedindo para informar. Casares, 24 anos, 28 gols na carreira. Caleri, 22 anos, 44 gols na carreira. Bolanhos, 23 anos, 91 gols na carreira. Ele teve um ano passado espetacular, marcando mais de 40 gols o Bolanhos. Sendo que o Casares é 9 e o Bolanhos vem de trás, né? E o Caleri também. E o Caleri, para mim, é um baita jogador. Um baita prejuízo que o São Paulo vai ter aí. Parece que ele não conseguiu jogar contra o Nacional, porque foi muito bem marcado. Muito bem, a gente tem que falar mais ainda, tem mais interatividade, tem que falar mais sobre dupla Granal, mas agora o Daniel dá a sua mensagem sobre a NET. Fala, Daniel. A NET é multi e só quem é multi tem a maior TV por assinatura do país com centenas de canais, inclusive em HD. Além do NET Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você quiser. Inclusive agora. Agora. Quer dizer, tem que assinar antes, né? A NET HD TV a partir de R$ 49,90 ao mês por 3 meses no combo multi. Ligue já, 0800 200 0904. 0800 200 0904. Consulte condições de aquisição. Ruxo, o candidato quer mandar um abraço para quem, Ruxo? É eleitor, vota lá, ele tem título ou não? O pessoal da Estética Amara tem 4 televisões espalhadas pelo salão lá, tudo nos donos da bola sempre, e eu anunciei a minha presença lá, então hoje, além de estar no canal, eles ficariam em frente à televisão, então vai lá um abraço pro Renato, a Neila, a Cristine, o Vitor, toda a turma lá que está lá, um abraço forte aí, promessa cumprida. Por isso que tá tudo bonitão, já tem fizeram uma produção, diferente aqui. Não caia em bravata, vote no candidato da gravata. Tem 2 jogos muito interessantes nesse final de semana. Chapecoense e Corinthians, Palmeiras e Santos, que vão influenciar diretamente no G4. Muito bem, eu vou mandar um abraço pro Bresolim, que chega agora dando a sua chamada para o Band de Motores amanhã pela manhã aqui na Band. Vai, Bresolim. Olá, campeões! No Band de Motores deste final de semana, vamos dar uma volta no luxuoso Jaguar XF. Também vamos mostrar as novidades do Salão das Duas Rodas. E ainda, detalhes de como funciona a venda de carros especiais para pessoas com deficiência. Tudo isso no Band de Motores, sábado, 10 horas da manhã e domingo, horário alternativo, 8h30 da manhã. A Band está em Nova Petrópolis e quem nos traz mais informações é a repórter Karine Flores. Boa tarde. Aqui em Nova Petrópolis, a expectativa é grande pela passagem da tocha olímpica na cidade. O ponto de chegada será este aqui, ó, a Praça das Flores. Às 15h30 tem início a cerimônia. Depois, 4 condutores irão levar a tocha até a torre de informações. Enquanto isso, outra equipe levará outra tocha até o Ninho das Águias para realizar um voo livre com o objeto. Daqui, a tocha irá até Caxias do Sul. Lá, o técnico de futebol, Tite, deverá conduzi-la. Muito bem, JB aí na Central Band do Esporte, fecha. Meneghetti, você falou ontem, en passant, que o Grêmio estaria desistindo da compra da Arena. O presidente Romildo nega essa informação, diz que ainda está em negociação. E teve nesta semana uma palestra dos jogadores do Inter com Alício Pena Júnior, membro da comissão de arbitragem da CBF, ex-árbitro de futebol, motivo, reduzir cartões no time colorado.
Muito bem, então o Grêmio vai comprar a Arena pela 20ª vez. Já comprou, né? Só peço 20 vendeu 21. Como setembro tem eleições para o Conselho Deliberativo, que não compra em setembro, né? Eu compro agora, não compro mais. É que, e amanhã tem os donos da bola, edição de sábado. Amanhã tem o Clayton, Rodrigo Mendes, vamos recuperar os fatos da semana, projetar o final de semana, a dona da bola, né? Então, dona da bola. 18h50. A pergunta é, tu vai comprar a Arena? Não, eu vou estar às 11 horas da manhã, eu vou estar domingo, 11 horas da manhã lá com o meu tricolor, filhos, netos, todos lá dentro da Arena. Muito bem. 18h50 amanhã tem o REC com os donos da bola, edição de sábado. Nós voltaremos segunda-feira, ao 12h30. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Tchau. Tem novidades nas noites de sábado na Bandeirantes. Donos da bola, às 18h50. Eu gosto de arroz, feijão. Eu gosto de jogar futebol. De ir na praia. Gosto de tocar. Gosto de fazer bordado. Pessoas com deficiência podem ter uma vida como a sua. A diferença é que elas precisam do trabalho da APAI. E a APAI precisa de contribuições para continuar ajudando o Isaías, a Anabela, o Douglas e muitos outros. Procure a APAI da sua região e colabore. Qualquer ajuda é bem-vinda. Tchau! Pelo 6º ano consecutivo, a Band é a segunda emissora de TV aberta mais lembrada e preferida dos gaúchos. Um crescimento contínuo e sustentado por você, telespectador. Quem está de olho no Rio Grande, está de olho na Band. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo. Com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando.